Excelências, Rodrigo Zambarda, ou excelência ou excelências, dependendo se a ação pode chegar em primeiro ou em segundo grau. Eu tenho usado a tecnologia a favor da advocacia, digamos assim, mas no intuito de aproximar o juízo, né, de decidir a causa do processo, ou das partes, ou do advogado, excelência, para explicar os fatos, principalmente, de uma forma um pouco mais resumida, no sentido de sensibilizar o juiz, o julgador, ou os eméritos desembargadores, a respeito da ação levada à apreciação do Poder Judiciário. Não é a primeira ação que eu entro com esta matéria. Confesso que em primeiro grau nós não estamos obtendo essa sensibilização do Judiciário, mas o Tribunal de Justiça, nos recursos de agravo, tem se sensibilizado em relação aos fatos expostos na inicial. Os moradores dos ingleses, norte da ilha, ingleses do Rio Vermelho, São João do Rio Vermelho, enfrentam há anos um problema, que é a questão da clandestinidade dos imóveis no que tange às ligações de energia. Em que pese, excelência, haja uma discussão sobre a questão de alvará de construção ou de habite-se, para se ter uma ligação regular, um requisito, uma exigência da legislação municipal. O fato é que o município de Florianópolis, a administração pública municipal e os órgãos públicos não conseguiram acompanhar o crescimento da cidade. Então hoje nós temos muitos imóveis construídos, isso era muito comum, continua sendo comum. Há dezenas, centenas, milhares de construções sendo erguidas ainda aqui, sem os requisitos na questão de alvará de construção e habite-se. Então eu tenho como advogado entrado nas ações porque, diante da maior fiscalização do poder público, ou melhor, das concessionárias de energia ou de água, nesse caso nós estamos tratando da energia elétrica de 3 servidões: servidão das Gérberas, servidão Tulipas Vermelhas e servidão 11 Horas, que fica no São João do Rio Vermelho, muito próximo a uma das principais vias. Eu demonstro, ou melhor, mostro as 3 servidões em pequenos vídeos, identificando, mostrando, aproximando o juiz do fato, que uma área urbana consolidada, devidamente reconhecida pela municipalidade, com CEP, uma rua, uma servidão reconhecida, com CEP, com serviço público, com toda a rede de energia elétrica e com iluminação pública. Porém, muitos e muitos, dezenas de moradores, eu acredito que nós chegamos a quase 130 moradores, vivem ainda na clandestinidade. Então, nessas ruas, temos 2 cenários. Na verdade, em todas as ruas, principalmente do bairro Rio Vermelho e São João do Rio Vermelho, nós temos 2 cenários. Residências que possuem um relógio, na época em que era possível fazer a ligação sem essa exigência dos requisitos de alvará ou habite-se, e depois disso os imóveis que não conseguiram mais fazer a ligação, porque principalmente a Celesc tem cumprido um acordo, até onde me consta, um acordo com o Ministério Público, com a Prefeitura, de não fazer ligações novas onde não haja um alvará de construção, um habite-se. O problema é que essa situação se arrasta há muitos anos. E com as fiscalizações da Celesc que têm se intensificado aqui, os moradores não sabem mais para quem recorrer. Todas, excelência, essas ruas já estão em processo de regularização fundiária dos seus terrenos, via processo de REURB, conforme protocolo, que está sendo informado também na inicial. Porém, ainda permanece na clandestinidade em relação à ligação de luz. A água
Nessas ruas, pelo menos, não chegou o problema. Acredito que está tudo resolvido, tudo conforme. Muitos imóveis têm inscrição imobiliária. Porém, continuam na clandestinidade. Não é só o fato de ter ocorrido o corte da luz que leva ao protocolo, a essa reivindicação ao Poder Judiciário. É o fato de que os moradores não querem mais ficar com essa clandestinidade. Não querem ficar naquela apreensão de que a qualquer momento a Celesc vai passar e vai fazer o corte das ligações irregulares. Excelências, esses moradores já se ocupam de uma energia irregular. Todos ocupam. Como eu mostrei nos vídeos, não tem como esses moradores viverem nas suas casas sem uma luz, sem a ligação da luz, ainda que seja clandestina. E até quando ocorre o corte, a Celesc sai de lá, vira as costas, os moradores são obrigados a cobrar. Geralmente eles cobram dos loteadores, dos construtores, o problema, e acabam ocorrendo as ligações novamente. Mas estão cansados, Excelência, disso. Então eles não querem mais, diante do aumento da fiscalização e da sensibilização do Tribunal de Justiça em relação a esses pedidos, como tem ocorrido em outros casos, como as decisões do excelentíssimo senhor desembargador Roberto Baciluz, do Dr. Hélio do Vale Pereira, Dr. Jaime Ramos. Então é importante e é necessário que se busque uma solução. Ninguém, repito, minha ação não visa regularizar imóvel, não, apenas permitir que os moradores passem a pagar, afinal, pela energia que eles já ocupam. Se a Celesc vem, Excelências, não tem outra alternativa, como é que 20, 120, quase 130 famílias, após um corte, vão ficar sem luz? Famílias, repito, não são invasores, os imóveis mostram que não é uma invasão, que não são imóveis que foram construídos de uma hora para outra, não são edificações provisórias, como se fosse um barraco, não, são imóveis normais, tem ruas aqui no Rio Vermelho que se tem imóveis em lotes de 600 metros quadrados, imóveis muito bons, e tem imóveis mais humildes, então nós temos vários cenários. Então ali, naquela região onde tem condomínios com toda a infraestrutura dada pelo município, tem ruas abandonadas. Como eu mostrei, essas 3 servidões são reconhecidas pelo município, sequer são calçadas. Já em outros locais ali, como o residencial, nós temos ali o Red Park, nós temos o residencial ingleses, fica um pouquinho... Jardim Ingleses, que fica um pouco antes, então, Jardim Ingleses, Red Park, toda a infraestrutura, rua asfaltada, tem outros que estão abandonados. Então, o poder público também tem essa diferença em relação a ruas do mesmo bairro. Então, ruas do mesmo bairro não calçadas, ruas de areia, ruas asfaltadas, com toda a infraestrutura. Então, é um problema da administração pública. Mas o que se quer, Excelência, é sensibilizar o judiciário que essas famílias não aguentam mais ficar nessa situação e só querem pagar pela luz. Se eventualmente houver algum processo, como tem ocorrido em relação a ações civis públicas do Ministério Público Estadual, discutindo a regularidade da rua, dos imóveis, isso pode ser feito a qualquer momento, tanto pelo município, quanto por qualquer órgão municipal ou estadual, assim como pelo Ministério Público, mas os moradores estão cansados desta apreensão, né? Então, recentemente foi cortada a luz, nós tivemos uma demora, né, na organização desses moradores, para a documentação necessária para poder entrar com a ação, mas estamos levando ao Poder Judiciário que eles são
pessoas que adquiriram os seus lotes ou os imóveis prontos de imobiliárias locais com a promessa de estar tudo resolvido, de ter água, luz e IPTU. Basta uma leitura nos seus contratos. Então há essa promessa, eles compram, ninguém compra um imóvel se tiver dúvida que não vai ter água, não vai ter luz, é muito difícil. Então há essa promessa de, ou há no contrato que isso já estaria regularizado, ou há a promessa de regularizar o que não tem ocorrido. Então acabam que os moradores são enganados, na verdade. E aí permanecem há anos nessa situação, sempre naquela apreensão da Celesc, da fiscalização da Celesc passar, efetuar os cortes, religam, a Celesc vem e corta de novo, religam. Então, ninguém mais quer isso, excelência. Eles querem uma solução, tanto que eles estão fazendo de boa fé a parte deles, visando a regularização fundiária via REURB, mas também não querem que o judiciário, estão buscando que o judiciário permita que eles paguem essa luz. Então, para que o vídeo não fique tão longo e não canse o julgador, protestamos, pedimos a sensibilidade do judiciário de analisar o caso concreto, para permitir para esses imóveis, esses moradores, essas famílias que hoje estão com dificuldade, muitos trabalhando no home office, nós estamos em pandemia, crianças estudando em casa, precisam da luz, precisam de uma luz de qualidade também, né? Então, se eu não tenho a ligação regular, como eu vou cobrar uma energia que chegue com a voltagem correta para que eu possa ter internet, para que não queime os aparelhos, para que meu filho possa estudar? Então, eu gostaria de pedir e protesto pela sensibilidade do judiciário. Através de outros 3 vídeos, um de cada rua, eu demonstro que eles estão buscando a regularização fundiária e como que é a situação de da rua, fato concreto. Pedindo que o judiciário supra essa omissão de anos do poder público municipal e dê um pouco de sossego a essas famílias, pelo menos em relação às suas ligações de luz, para que eles não sejam obrigados. Hoje eles são obrigados a ficar com uma luz clandestina, essa é a verdade. Porque se pedir, a Celesc não liga. Por quê? Porque não tem alvará de construção habites. Mas não ter o alvará de construção em habites só está dificultando eles pagar pela luz. Porque eles moram nos seus imóveis, continuam fazendo melhorias nos seus imóveis, moram na região, os filhos estudam na região. Então, excelências, por isso que se pede uma razoabilidade nesse sentido. Excelências, evitar o crescimento desordenado que o Ministério Público Estadual pretende é razoável, é importante, mas eu acredito que isso tem que chegar a tempo de que a construção não ocorra, de que o loteamento não haja o parcelamento irregular do solo, para que a construção não ocorra. Mas não agora só penalizar, porque hoje quem está sendo penalizado é só o morador que quer pagar pela sua luz. Ele só quer pagar a luz, utilizar a luz que ele já se utiliza. A rede está lá, eles estão se utilizando. Então era essas palavras que eu gostaria de resumir a situação dos moradores, como a gente tem conseguido, em alguns casos, o Tribunal de Justiça tem se sensibilizado, uma área urbana consolidada, dezenas e dezenas de imóveis. Então é nesse sentido que este humilde advogado pleiteia que o judiciário se sensibilize com todos esses moradores e essas famílias.